Olá, meus queridos alunos do 9º ano, sou professora Evilane e na nossa aula 16 de Física nós vamos começar um assunto novo. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido ou pelo menos lido alguma coisa a respeito desse assunto, né? A nossa unidade 5 que fala sobre a Terra e o Universo. Nossa aula vai ter que ser dividida em duas partes porque são 5 temas. Então, nós vamos falar, pessoal, sobre tudo que abrange a nossa Via Láctea, né? Bem, o universo, pessoal, ele é imenso, né? Mas é bastante difícil para uma pessoa entender de que tamanho é ele em relação à Terra, né? É mais fácil a gente fazer comparações, né, com os elementos que estão mais próximos, né, que são os planetas que estão mais próximos aqui de nós, o Sol também, né, que essa parte todinha constitui o que a gente chama de sistema solar, nossa Via Láctea, né. Já foram criadas muitas formas de comparação de tamanho para ajudar na compreensão da escala, pessoal, das distâncias, né, e dos tamanhos entre os corpos celestes. Os estudos do céu, eles se iniciaram muito antes da formalização do assunto da astronomia, né? Que nós vamos falar sobre ela também na nossa aula de hoje. Bem, pessoal, nesse conteúdo nós vamos conhecer as interpretações do céu e do universo, né? Que foram elaboradas por algumas culturas ao longo da história. Vocês vão ver que dentro do nosso estudo nós vamos falar sobre a cultura dos indígenas. Os indígenas, principalmente os tupi-guaranis, eles influenciaram bastante nos estudos da astronomia. Vocês vão ver como é bem interessante o estudo deles e como tem uma certa lógica, né? Nós vamos identificar também os astros que compõem o nosso sistema solar, né? E a localização deles dentro do nosso na nossa Via Láctea, né? Descobriremos também como é que surgiram, né, as estrelas e algumas das possíveis transformações pelas quais elas vão passar, né? Então vocês vão ver que tem vários tipos de estrela e que existe um início e um fim para cada uma delas, né? E por fim nós vamos fazer uma reflexão, né, da viabilidade do ser humano sobreviver fora do planeta Terra, né? Já tem estudos feitos sobre isso. Bem, para começo da nossa aula, nós vamos ver aqui uma parte que tem no livro de vocês que fala sobre a comparação entre os planetas do sistema solar. Se você observar aqui, pessoal, olha, nós temos os 8 planetas que constituem a Via Láctea, né? Cada um aqui tem a sua quilometragem de raio, não de diâmetro, né? E vocês podem ver que dentre todos os 8, o maior raio é o de Júpiter, né? 69.911 quilômetros, né? E aqui ele faz uma analogia com o tamanho dos raios em referente a ele, que é o maior planeta, né? Bem, logo depois ele faz uma comparação entre a Terra e Júpiter, né? Se você observar aqui, pessoal, o diâmetro de Júpiter ele equivale a aproximadamente 11 terras, né? E a distância entre a Terra e o Sol é de 149 milhões de quilômetros, né, pessoal? Ó, vocês podem ver aqui a Terra e o planeta Júpiter. E aqui também no livro faz uma comparação sobre o planeta Júpiter e o Sol, né? O diâmetro do Sol equivale a aproximadamente 10 planetas de Júpiter, né? Então a distância entre Júpiter e o Sol é de 778 milhões e 500 mil quilômetros. Então, por que que o livro demonstra isso? É porque ele quer provar para você que o Sol é o maior corpo celeste que constitui a nossa Via Láctea, né? O maior planeta é Júpiter, mas o maior corpo celeste que constitui a nossa Via Láctea é o Sol. Bem, vamos entrar agora sobre o assunto da cosmologia. O que é a cosmologia? É o ramo da astronomia que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos, né? Ou seja, estuda a origem e a evolução do universo, pessoal, né? Os povos antigos, eles já faziam isso, né? Eles já estudavam o céu, né? E eles refletiam os valores culturais e os conhecimentos acumulados de cada povo, né? Nós vamos ver aqui, ó, a nossa
parte da Via Láctea aí, né? E vamos falar sobre a interpretação do céu. Como é que esses povos antigos falavam sobre isso, né? Principalmente os povos indígenas, né? Bem, qual era a finalidade que eles achavam para interpretar o céu? Eles decidiam a melhor época para caçar, plantar e colher. Eles também usavam o céu como referência para atividades relacionadas a crenças e ritos religiosos, né? E eles analisavam o movimento de objetos celestes para determinar princípios de liderança e de comunidade, né? Bem, pessoal, já foram encontrados e estudados diversos indícios de conhecimentos astronômicos antigos, né? Monumentos, escrituras, arte rupestre, né? Os vestígios mais antigos datam de mais de 5.000 anos atrás, ok? Então aqui eu estou dando um exemplo aqui para vocês de um monumento astronômico, né, antigo, que é o de Stonehenge, que é um dos mais conhecidos sítios megalíticos, né? Era um grande observatório astronômico onde os antigos habitantes da planície de Salisbury observavam os movimentos do Sol e da Lua. Um tipo de arte rupestre muito antiga, pessoal, é uma que é encontrada lá na Serra da Capivara. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é muito bonito a Serra da Capivara, né? Aqui no Brasil, aqui em São Raimundo Nonato, né? Aqui nessa figura eles demonstram partes astronômicas dos estudos deles, né? E documentos escritos, pessoal, nós tivemos um elaborado em 1614, né? Por um missionário capuchinho francês, Claude Abdeville, né? Ele passou 4 meses com a tribo indígena, os Tupinambás, aqui no Brasil, né? E ele escreveu um livro que chamou de História da Missão dos Padres Capuchinos na ilha de Maragna e arredores, né? Esse livro foi publicado em 1614 e ele consta que o povo tupi identificava cerca de 30 constelações, né? Mas no livro dele, infelizmente, ele só apresenta detalhes de apenas 7 dessas constelações, né? Os conhecimentos astronômicos antigos, pessoal. Bem, vamos começar pelos egípcios, né? Os egípcios acreditavam que o céu era formado pelo corpo arqueado de uma deusa, que eles denominavam de Nut, né? Os egípcios também foram responsáveis pelo desenvolvimento de calendários precisos, baseados em observações periódicas do céu, prevendo desde as fases da lua até as estações do ano, né? Os maias, eles alinharam algumas construções para que a luz do sol iluminasse o local de modo diferenciado, né? Nos solstícios e equinócios, né? Essa parte da geografia eu acredito que vocês já tenham estudado, demonstrando a aplicação de conhecimentos astronômicos. Bem, pessoal, aqui uma figura que eu retirei do livro de vocês, né? Que é a representação do mito chinês Fuxi e Nua, que foram responsáveis por repovoar o planeta após uma enchente, né? Eles seguram uma bússola e uma régua, que são símbolos relacionados ao entendimento dos povos chineses antigos. Como vocês sabem, a bússola é a invenção dos chineses, né? Que acreditavam que o céu em torno da Terra era redondo e a Terra era quadrada. Veja só, né? Imagens de constelações são observadas na margem da ilustração. Você pode ver aí que existe imagem de constelações. Bem, uma outra representação do universo, pessoal, foi para os povos egípcios da antiguidade, né? Aqui nessa imagem, nós temos Shu, que é o deus da luz, né? Esse que está centralizado aqui com os braços erguidos, né? Aqui por cima de Shu está Nut, né? Que é a deusa do céu. E aqui embaixo, deitado, está o deus da terra, que é Geb. Ele separa os dois, né? O céu e a terra. A astronomia na Grécia Antiga, né, pessoal? Há cerca de 2.500 anos atrás, os estudiosos da Grécia começaram a desenvolver a base que sustenta a nossa astronomia, né? A astronomia moderna. Eles baseavam-se no conhecimento herdado de outros povos do passado, né? Com o desenvolvimento da visão racional sobre a natureza. Os gregos mantinham uma série de crenças sobre a natureza e o mundo. Muitas dessas crenças vocês já estudaram nos livros de história, né, pessoal?
mas estavam em muitos casos estudando essas crenças para fundamentá-las a partir de evidências, né? Bem, pessoal, aqui eu tenho a demonstração do modelo ptolomaico, né, que tinha a Terra no centro do universo, né? Nessa imagem, que é feita por Andreas Cellarius, é possível ver as órbitas dos planetas ao redor da Terra. Aqui você pode observar bem direitinho. Essa imagem está contida no livro de vocês, ok? Bem, pessoal, as ideias dos gregos, elas influenciaram diversos modelos, né? E quais eram os pensamentos desses gregos, esses grandes filósofos gregos? Bem, nós temos Demócrito, né? Mais ou menos 500 anos antes de Cristo, defendia a existência de outros planetas iguais ao nosso, né? Aristóteles também, por volta de 400 anos antes de Cristo, defendia que a Terra era o único lugar habitável do universo, né? E para Aristóteles, o universo era finito, era esférico e constituído de várias camadas. E cada uma delas continha um astro que orbitava a Terra, que era fixa e imutável no centro, né? Então vocês estão vendo aí que existem duas visões totalmente diferentes, né? Um que acreditava a existência de planetas como o nosso, né? E Aristóteles, que era totalmente de opinião contrária, né? Bem, pessoal, dos grandes legados dos gregos, a aplicação da matemática, né? Para a criação de hipóteses sobre a natureza do mundo e do universo, ajudou a dar aspectos racionais e científicos às ideias de diversos estudiosos que surgiram posteriormente. Bem, pessoal, a gente sabe que essas ideias influenciaram os diversos modelos e explicações sobre a Terra e o universo, né? E que repercutiram por milênios na história da nossa humanidade, né? Os céus dos indígenas, pessoal, eles têm... os indígenas, eles estudaram essa parte, né? Eles observaram bastante como era o céu. Eles tinham uma vantagem que, morando na floresta, eles tinham completamente uma visão muito, digamos assim, bem real daquilo que nos rodeava, né? Porque não havia outro tipo de iluminação por perto, né? Então, sabe que os indígenas brasileiros do passado utilizavam grande parte de seus conhecimentos astronômicos para orientação geográfica, né? Por meio da observação do movimento aparente do Sol na Terra. Então, alguns grupos indígenas aqui do Brasil que habitavam o litoral, eles conheciam as relações da fase da Lua com as marés. A gente sabe que a Lua, ela influencia bastante as marés, né? Os povos indígenas associavam também as estações do ano, né? Que identificadas por meio da posição nas constelações do céu. Vocês vão já ver isso aqui. E as fases da Lua com a biodiversidade local, para definir as épocas de plantio, colheita e caça, para obter maior produtividade e também para realizar o controle natural de pragas. Bem, pessoal, se você tiver uma curiosidade de saber um pouco mais sobre a história, né, dessas posições estelares no céu, né, feito pelos indígenas, é só você colocar aí o QR Code aí, que você vai ter um vídeo bem interessante. Eu garanto a vocês que vocês vão gostar desse vídeo. Nesse vídeo, pessoal, ele explica mais ou menos essa astronomia dos tupi-guaranis, né? Essa astronomia dos indígenas, ela era baseada principalmente na constelação da Ima, né? Que nós temos aqui, ó, que era conhecida como Gira Nandu, né? Aqui no norte do Brasil, o evento indicava o início da estação seca e no sul marcava a chegada do inverno, né? As outras três de grande destaque, né, da astronomia tupi-guarani foi a constelação da Anta, né, que ela, o indício do surgimento dela coincidia com o início da primavera no sul e o fim da seca no norte, né? Temos o Tuiai, né, que é o homem velho, né, pessoal? Essa história aqui dele é bem interessante, no vídeo vocês vão ver. Ele tem uma perna amputada aqui, ó. A mulher dele traiu e amputou a perna dele e o matou, né? E aí os deuses ficaram comovidos com a história dele e o transformaram numa constelação, né? Bom,
quando ele surge, né, ele indica que o verão começa na região sul e que a temporada de chuvas chega à região norte. E temos a constelação, pessoal, do veado, né, que é o Guaxu, né? Quando ele aparece no céu, ele indica a chegada do outono no sul do Brasil e a transição entre a chuva e a seca no norte do Brasil. Bem, constelação ou asterismo. Existe uma diferença entre essas duas partes que constituem o universo, né, pessoal? Bem, a constelação em astronomia é um grupamento convencional de estrelas, né, cuja posição no céu noturno é aparentemente invariável. Eu mostrei aqui para vocês no desenho a constelação de Órion, certo? Ó, tá aqui, Órion, ela tem o nome desse deus grego aí, né, pessoal? Se vocês verem, até parece com ele, né, no desenho. A posição de um homem com uma espada erguida, né? E dentro dessas constelação de Órion, nós temos aqui o asterismo, né, que é o cinturão de Órion, que é conhecido como as Três Marias, pessoal. Acho que todo mundo, já desde a infância, já deve ter ouvido falar das Três Marias. A gente consegue vê-las, né? A constelação de Órion, pessoal, ela é gigante e a gente consegue vê-la a olho nu. E o asterismo são um padrão reconhecível de estrelas vistos no céu noturno da Terra. Pode trazer parte de uma constelação oficial ou ser composta por estrelas de mais de uma constelação. Então você está vendo aqui, ó, que nós temos uma constelação, que é a constelação de Órion, mas dentro da constelação de Órion nós temos um asterismo, certo? Que é conhecido como cinturão de Órion ou as Três Marias. Classificação das constelações, né, pessoal? As constelações são classificadas de acordo com a sua posição na abóbada celeste, né? Então nós temos as constelações boreais, que são as constelações que ficam no hemisfério celeste norte, né? Como a Ursa Maior, Cassiopeia e Andrômeda. Temos as constelações austrais, que são aquelas localizadas no hemisfério celeste sul, tais como Centauro e Pavão. Temos as zodiacais, né, que tem a ver com os signos dos zodíacos, né, pessoal? Elas são localizadas ao longo da eclíptica do Sol. Nós temos Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, né? E temos as equatoriais, que são as constelações dispostas sobre o Equador celeste, como o Cão Menor, o Cão Maior e a Águia. Bem, tá aqui, pessoal, eu coloquei uma demonstração para vocês das constelações zodiacais, né, do zodíaco, para vocês verem aí como é bem interessante, né? E nós vamos adentrar agora no tema 2, que fala sobre o universo, né, pessoal? Bem, o universo é tudo que existe fisicamente, a soma do espaço e do tempo e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergaláctico. Nós vamos já falar sobre todas essas partes que constituem o universo. O universo observável tem de raio cerca de 46 bilhões de anos-luz. Bem, pessoal, as distâncias, né, no universo, elas são bem grandes, né? Então seria muito complicado a gente fazer essas medidas em quilômetros, né? Pior ainda se for em metros. Então foi estabelecida a unidade astronômica, né? Que é a distância média da Terra ao Sol. Ela equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Aí temos a mais usual, que é o ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano terrestre, né, pessoal, em 365 dias, equivale aproximadamente a 9,46 vezes 10 elevado a 22 quilômetros, ou 63.241 unidades astronômicas. E tem uma unidade que não é muito usual, que é o parsec, né, que equivale a 206.265 unidades astronômicas, ou 3,26 anos-luz. Bem, pessoal, nós vamos falar agora sobre a origem do universo.
Uma das teorias mais aceitas, né, e mais comentadas é a teoria do Big Bang. Né? Vou explicar aqui para vocês como é essa teoria. Né? Ela sustenta que o universo surgiu a partir da explosão de uma única partícula, que é o átomo primordial, causando um cataclismo cósmico inigualável há cerca de 13,8 bilhões de anos. A mesma teoria afirma ainda que o universo está em contínua expansão. Quem elaborou essa teoria, pessoal, foi o astrônomo belga Georges Lemaitre, né? E ele ele formulou essa teoria baseada na teoria da relatividade de Albert Einstein, né? Esse estudo de Georges, ele teve um apoio, um reforço de Edwin Hubble, né? De que as galáxias estão se afastando em todas as direções. A lei de Hubble, como é conhecida, nos leva à conclusão de que, se o universo está em expansão, em algum momento do passado o seu tamanho era mínimo, sendo a grande expansão a responsável pela criação de tudo, inclusive do espaço e do tempo. Ó, como vocês podem olhar aqui pela teoria do Big Bang, você vê que o universo ele começa pequeno e ele vai sofrendo uma expansão, né? Eu mostrei aqui para vocês um mapa do universo observável, né, com seus vários aspectos astronômicos, né? Esse mapa não tem no livro de vocês, né, para vocês terem uma ideia do tamanho que é a Via Láctea, né? Aqui é a nossa Via Láctea. E aqui é a segunda parte, é porque essa foto ela é contínua, né? Eu dividi em duas partes, para você ter uma ideia aí, né? Tá aqui, ó, pessoal, a nossa Via Láctea, ó, tá vendo? Então, a partir daqui nós temos o nosso sistema, né? O sistema solar nosso. O lugar da Terra no universo, pessoal. O planeta Terra está localizado, claro, no sistema solar, cujo astro dominante é o Sol, né? Que está na galáxia Via Láctea. Nossa galáxia faz parte do chamado grupo local, né? Um aglomerado de galáxias pertencentes a uma região gigantesca, em que há outros grupos como esse, que é o chamado da superaglomerado local, né? Esse, como os demais superaglomerados de galáxias, e os vazios contêm a matéria e a energia que forma o universo. Ó, pessoal, se vocês observarem, nós temos aqui o universo que a gente consegue observar, né? Assim, olhando para o horizonte, tudo que você consegue enxergar é o nosso universo. Dentro do nosso universo observável, nós temos o superaglomerado local. Dentro desse superaglomerado local, bem aqui mais precisamente, nós temos o grupo local, que é a nossa Via Láctea, né? Tá aqui representado, ó, ela. E dentro da nossa Via Láctea nós temos o sistema planetário, né? Todos os 8 planetas e planetas anãos que constituem a nossa Via Láctea, né? Então a Terra está aqui, próximo ao Sol, né? Mas numa zona habitável. Os principais elementos do universo. Bem, pessoal, nós temos as galáxias, né? Que são formadas por estrelas, planetas e suas luas, cometas, asteroides, gás e poeira, né? Elas podem ter diferentes tamanhos, luminosidades e formas. O universo tem aproximadamente 100 bilhões de galáxias, né? Vivemos na galáxia conhecida como Via Láctea, né? Aqui eu tenho uma representação dela, vista num dia, numa noite, né? Sem muita luminosidade aqui na Terra. Então, você tem mais ou menos esse aspecto aí, de tudo que pode ser observado no nosso universo, né? Bem, pessoal, durante décadas acreditou-se que o Sol ocupasse o centro da nossa galáxia, né? Mas como vocês podem ver aqui pelo desenho, pessoal, o Sol ele está a mais ou menos 30 mil anos-luz do centro da nossa galáxia, né? Nós temos aqui o centro galáctico, como vocês podem ver, e o Sol está aqui, ó, a mais ou menos 30 mil anos-luz do seu centro. Então, o Sol não faz parte do centro da nossa galáxia. Principais elementos do universo. Temos agora os planetas, né? Que são corpos sólidos e arredondados, que não possuem luz e calor próprios. Vocês sabem que os planetas são corpos iluminados, né? Refletem a luz. No entanto, cada planeta apresenta uma gravidade própria, os quais giram em torno de uma estrela. Tá aqui, pessoal, a representação dos nossos 8 planetas que constituem a Via Láctea, né?
Outro elemento do universo são as estrelas, né? São grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade. As estrelas emitem luz, calor e outros tipos de radiação em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades de energia. Tá aqui, pessoal, a demonstração das estrelas, né? Aqui, pessoal, é chamado de Pleiades, né? Que é um grupo de estrelas que fica na constelação de Touro, facilmente visível aqui na Terra, né? Fazem parte desse aglomerado várias estrelas brilhantes e quentes, né? E elas têm uma coloração azulada. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto, vamos ver outros elementos que constituem o universo, vamos falar principalmente do Sol e dos planetas, né? E a possibilidade do homem poder viver fora da Terra. Um grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.